Oi, amados seres de luz, como vocês estão? Olha, hoje a conversa ela mexe um pouco comigo, assim, me deixa um pouco brava. E aí, pra eu não ficar brava, eu vim vestida de amor, toda de rosa, porque realmente é um tema importante, é muito importante pra mim e é importante pro planeta, mas me deixa um pouco brava, assim, sabe? E aí, como eu não quero transmitir esse sentimento, eu gostaria muito de, mesmo numa fala firme, passar amor e esperança. Então é isso, né? Tô com meu chazinho e a gente vai começar mais essa conversa. Então vamos lá. O início, né, do insight de vir aqui falar com vocês sobre isso hoje foi cotidiano, banal, a vida acontecendo. Enfim, comprei um rodo aqui pra casa e ele é de plástico, porque é o único material que eu encontro por aqui, então acabo comprando dele e é o terceiro rodo que eu compro, né? Porque ele é uma porcaria, ele é muito ruim. E eu rodei assim, tentando achar, mas enfim, não consegui achar alguma coisa melhor. E aí eu fiquei refletindo muito sobre essa questão, que eu já refleti algumas outras vezes, né? Mas hoje voltou e daí veio essa pulsão assim, né? Para vir aqui falar sobre de como a gente, enquanto seres, né, aqui nessa Terra, né, seres dominantes nesse planeta, né, nós seres humanos, somos realmente responsáveis pelas decisões, pelas escolhas que vão afetar diretamente, né, a sobrevivência do planeta em si, dos animais, de tudo que a gente conhece e da gente. E de como a gente, dentro do nosso grande ego, de se achar superiores e seres evoluídos e muito maiores do que os animais e do que tudo, né? A gente, tipo, naturaliza e a gente acha normal você pegar uma sacola plástica. Peraí. Quantas vezes a gente não pega uma coisa dessa que demora bilhões de anos para se decompor, para esse planeta conseguir digerir isso aqui. E a gente pega isso aqui e acha normal você usar essa sacola, às vezes por 5 minutos. Você foi numa loja, aí você comprou um biscoito e aí a mulher colocou o biscoito que vem no plástico, dentro deste outro plástico, somente para você carregar até a sua casa, ou às vezes nem isso. Você vai abrir o pacote, vai jogar isso pra fora, acabou o uso. Aí você abre o pacote de biscoito, que também é plástico, que aí você também joga fora, pra você comer o negócio, que nem vai te fazer bem. Mas enfim. E aí você produz este material. Você gasta recursos para produzir este material, que vai demorar bilhões de anos para se decompor, para a Terra digerir. Aí você usa isso por 5 minutos, joga fora e acha normal. Entendeu? O problema é realmente das grandes corporações que estão poluindo tudo. É verdade? É verdade. Mas assim, você acha realmente que você tem zero responsabilidade? Zero, assim. Porque X pessoa tá fazendo merda, você também vai fazer. Então não faz sentido nada. Não faz sentido você estar aqui enquanto um ser individualizado, capaz de expandir sua consciência, de crescer, se você vai seguir só o fluxo das outras pessoas, entendeu? Pra que você quer seu livre-arbítrio? Pra que você quer seu poder de escolha, de crescimento e de expansão? Se você não quer usar, se você já tá colocando a culpa e a responsabilidade no outro, para seguir com a sua consciência intacta, vivendo na ilusão que você não tá fazendo nada de errado. Porque assim, gente, tudo bem, tá? A gente tá... É complicado, entendeu? Porque a gente... existe até um ponto desse caminho que a gente consegue fazer. A gente tem uma escolha. Mas às vezes a gente não tem. Às vezes é difícil mesmo porque toda a estrutura, ela tá moldada para isso. E aí a gente
sempre vai pensar nessas situações enquanto indivíduo e enquanto sociedade. Enquanto indivíduo, eu faço o meu trabalho, eu faço a minha parte. Porque não tem como eu fazer pelo todo, entende? O todo, você só consegue atingir realmente grandes proporções quando as pequenas partes estão fazendo. Então, se as partes não fazem, o todo também não vai gerar impacto. Então, a gente tem sempre que pensar de maneira global, sabe? E agir dentro da nossa realidade, do que a gente pode fazer. Ter essa consciência, chamar isso pra gente. Chamar essa responsabilidade e essa ação pro que a gente pode fazer, entende? Então, é começar a expandir, começar essa consciência e entender que as coisas vão além, entendeu? Que existem questões urgentes da gente começar a olhar e que, cara, não dá mais pra ficar deixando para as outras gerações, entendeu? Porque as gerações passadas, elas já estão deixando pra gente, entendeu? Se a gente não fizer, continuar deixando, não tem geração pra ir pra frente. Porque não tem planeta, sabe? E aí, viu, fiquei um pouco nervosa. Vou beber chá. Mas olha só, eu acho que o grande ponto que eu gostaria de compartilhar com vocês, assim, de verdade, é que a gente realmente consiga trazer isso para nossa vida, né? Esse sentimento de conseguir se afastar dessa sua individualidade, da sua vidinha, para entender essa necessidade do planeta, para conseguir ser empático e se conectar com essa necessidade, né, de sustentabilidade, da gente realmente começar a viver de uma maneira que integre as capacidades do planeta, de sustentar que a gente esteja aqui. E a gente começa agindo na nossa vida, da maneira que a gente consegue, e a gente vai dando esses passos para mudar a nossa realidade. E aí, à medida que a gente vai fazendo esses movimentos, as coisas ao redor, elas também vão acontecendo, e a gente vai percebendo esse poder, que é esse famoso clichê que a gente já ouviu, pelo menos eu ouvia muito quando eu era menor na escola, desse pensar globalmente e agir localmente, sabe? É isso, é a gente conseguir ir colocando, incorporando isso na nossa vida, nos nossos hábitos, nas nossas escolhas, entendendo que isso é para um bem do todo, desta terra, deste planeta, e também meu, entende? Então, eu faço a minha parte, sabe? E aí é isso, à medida que eu consigo, que eu avalio as possibilidades, a situação, e aí isso em relação a plástico e tudo, mas assim, de tentar realmente cada vez mais se movimentar e fazer as suas escolhas que estejam mais em consonância, sabe, em sintonia com o coletivo, com a permanência e da existência desse planeta, das pessoas, sabe? E aí eu quero muito voltar e fazer o vídeo sobre o fato de eu não comer carne, mas não é este o ponto, sabe? Tipo, não é como se o fato de você parar de comer carne fosse fazer ser melhor do que o outro e parará, e meu Deus, sabe? Não é isso. Essa percepção de melhor, de pior, de não sei o que, é muito natural nossa aqui, mas a gente precisa começar a ir além, sabe? A gente já consegue superar um pouco essas questões do ego, assim. E não é sobre isso, sabe? As coisas estão além disso. E aí eu compartilho pra gente poder abrir esses espaços de reflexão, de troca, realmente de movimentar essas energias de expansão. E aprendo o tempo inteiro com as coisas, até mesmo com, sei lá, enfim, com tudo, com os erros e tudo, assim, que vai me cercando. Quanto mais eu tô atenta, conectada com as minhas próprias questões difíceis, eu consigo ir percebendo os aprendizados e ensinamentos nas pequenas coisas. E é isso, assim. E aí a conversa sobre não comer carne entra um pouco nesse ponto, assim. Mas daí também é uma vivência muito pessoal. E pra mim é muito importante porque foi uma jornada, assim. Mas enfim, a gente vai ter esse papo. Nesse momento eu quero deixar muito amor.
que vocês recebam essa mensagem de coração aberto, poder de escolha no que a gente está ali fazendo, né? A gente está sempre dando os nossos passos e à medida que a gente vai caminhando, a gente está sempre fazendo as escolhas. E é nessas escolhas que a gente vai conseguindo mudar a nossa realidade, que a gente vai conseguindo manifestar realmente uma nova maneira de ser e tudo mais. Então, atenção, sabe? Nessas pequenas escolhas que eu acho que já faz... Isso reverbera grande depois, sabe?